Bom dia a todos. Vamos iniciar a aula 13 sobre métricas de software. Tá? A gente vai falar sobre os tipos de métricas, vamos abordar o paradigma GQM, vamos falar sobre o plano de medição, vamos falar alguns detalhes sobre as métricas de processo, depois de produto, falar um pouco sobre a análise de pontos por função, que é uma das métricas mais utilizadas, né, hoje em dia, falar um pouco sobre o modelo COCOMO e ver alguns exercícios. Bom, a engenharia de software tem por objetivo, né, construir software de qualidade, né, a um baixo custo. Né? E ela tem, né, princípios, né, de criação de sistemas de software, né, de forma controlada, quantificada e previsível, ou seja, estabelecer uma metodologia, né, que eu possa, né, fazer a construção de software de maneira, né, a atender esses requisitos. As métricas de software é um assunto já bastante discutido, né, no âmbito da engenharia de software, né, e ela é muito importante exatamente para que eu possa ter o controle sobre a produção de software. Né? Então, muitas pesquisas indicam, né, que muitos problemas, né, no desenvolvimento de um grande projeto é exatamente na falta de controle, né, do andamento, né, da execução, né, desses projetos. Tá? Bom, quando a gente fala em métricas, né, as métricas estão relacionadas a estimativas, né, que eu tenho, né, de tamanho, de tempo, de custo, pessoas, etc. E também para desempenho, ou seja, quanto que aquilo pode estar, né, dando retorno ou, né, sendo eficiente, né, e assim por diante. Tá? Nesse sentido, as estimativas, né, são uma questão a priori, né, ou seja, são expectativas, né, do que pode acontecer, né, e o desempenho são questões a posteriori, ou seja, depois, né, com relação à eficiência e à eficácia. Tá? Bom, existem 4 papéis que devem ser bem entendidos, né, numa medição, né, que são as questões de entender o que está sendo medido, controlar o que está sendo medido, prever o que está sendo medido e avaliar o que está sendo medido. E isso envolve processos, produtos e serviços. Nós vamos ver que eu tenho uma variedade, né, de itens a serem medidos, controlados, né, mas eu tenho grupos principais, né, dentro da engenharia de software, que são os processos de desenvolvimento de software, o produto do software em si e os serviços relacionados, né, a esse processo de desenvolvimento. Tá? Bom, nesse sentido, né, o que é então uma métrica de software? É uma medição de um atributo, uma característica, né, de uma determinada entidade, que pode ser o produto ou o processo. Né? E aí a gente pode ter, por exemplo, né, tamanho do produto de software, número de linhas de código. Né? A gente vai voltar a falar, o número de linhas de código é uma métrica antiga e ainda bastante utilizada. Né? Claro que se eu tenho um programa de 10 linhas de código, ele é extremamente, né, diferente sobre vários aspectos de um programa de 10 milhões de linhas de código, né, evidente. Então, o número de linhas de código é um indicativo, como a gente vai ver, né, em termos de complexidade, em termos de custo, em termos de tempo, etc. E tal. Ele não pode ser utilizado isoladamente, mas ele é um indicativo. Se eu não tiver outro, com linhas de código já me dá uma noção. Um programa de 100 linhas de código é diferente de um programa de 1000 linhas de código, evidentemente. Tá? Até em termos de custo, né, tempo de desenvolvimento e assim por diante. Né? O que mais que a gente pode utilizar? Né? Número de pessoas para implementar um caso de uso, número de defeitos encontrados na fase de desenvolvimento, esforço para a realização de uma tarefa, tempo, custo, grau de satisfação do cliente e assim por diante. Tá? Por que a gente usa métricas de software? Né?
a gente precisa para poder aperfeiçoar o processo de desenvolvimento, melhorar, né, a gerência, né, desse desenvolvimento, reduzir, né, frustrações, pressões, né, gerenciar o contrato, né, indicar a qualidade do produto do software, né, avaliar a produtividade do processo, né, e assim por diante. Tá? A gente tem várias classificações das métricas de software. Eu tenho métricas de processo e produto, que são duas classificações, né, mais gerais. Né? Uma eu estou olhando o processo de construção do software, outro eu estou olhando o software em si, né? O que ele me dá, né, de retorno. Eu tenho uma classificação que separa em métricas diretas e indiretas. Né? As métricas diretas, né, são aquelas que eu olho diretamente, né, o atributo observado, então, né, linhas de código, memória utilizada, número de páginas, número de diagramas e assim por diante. E as métricas indiretas, né, são feitas a partir de outras métricas, né, por exemplo, complexidade, eficiência, confiabilidade, facilidade de uso, manutenção, são métricas indiretas. Eu tenho também as métricas classificadas como orientadas ao tamanho, né? E aí eu vou olhar diretamente o tamanho daquele artefato de software. Por exemplo, novamente, né, número de linhas de código, né? Ou número de páginas de documentação, número de erros ocorridos. E as métricas orientadas por função consistem num método, né, de medição de software que vai levar em conta uma função que vai relacionar, por exemplo, o tamanho ou a complexidade desse software. Tá? As métricas de produtividade, né, concentram-se na saída do processo, né, ou seja, né, número de casos de uso e interação, né, que foram desenvolvidos, por exemplo. Métricas de qualidade indicam uma indicação do quanto o software atende a requisitos de qualidade ou a expectativa do cliente, né? Por exemplo, erros, né, encontrados, né, em cada fase. Né? Como é que eu sei que um software, por exemplo, comercial é bom? Quando todas as versões comerciais dele apresentaram um número mínimo de erros, 0 erros, né, por exemplo. Né? O software é muito bom. Né? Aquele software, né, que foi lançado e teve uma série de problemas, série de erros. Esse software, evidentemente, já tem um índice de qualidade menor. Né? Métricas técnicas, né, concentram-se na característica do software, não no processo pelo que foi desenvolvido. Então, por exemplo, né, a complexidade lógica, grau de mantenibilidade. Por que a gente mede? Né? Bom, a gente mede, né, para que a gente possa ter maior previsibilidade, maior confiabilidade, saber reagir aos problemas, né? Saber tratar mudanças. Né? Então, se eu não tenho um processo, né, de medição maturo, né, eu não tenho estimativa adequada, por exemplo, né, para saber o que aconteceu, o que não aconteceu. Né? E aí, como é que eu vou ter uma confiabilidade desse software? Né? Então, eu tenho vários motivos aí, né, que justificam, né, a gente ter procedimentos que podem ser automáticos e devem ser, na maioria das vezes, né, e outros, às vezes, não são tão automáticos, mas eles devem existir para que eu possa controlar, né, e fazer uma avaliação do meu processo de desenvolvimento de software. Tá? Quais os problemas relacionados com as métricas de software? Né? Aqui tem algumas questões, né, para a gente refletir. Né? Está sendo utilizada a mesma unidade de medida? Né? Ou seja, será que eu usar, né, aquela métrica de linhas de código em códigos diferentes é uma boa métrica? Bom, um programa em assembly de 100 linhas é diferente de um programa sei lá, em JavaScript de 100 linhas. Né? A complexidade, às vezes, está inerente à linguagem de programação. Né? Então, isso é um ponto a ser visto. Né? O contexto é o mesmo, né? Todo mundo está familiarizado com a mesma linguagem de programação, é o mesmo ambiente de programação. Né? O que se quer realmente é o tamanho do código, né? Ou seja, quanto mais código, melhor, né? Maior, né? Às vezes nem isso. Né? Como que o resultado é interpretado? O que se quer com o resultado? Ou seja,
eu preciso, né, contextualizar muito bem, né, a métrica que vai ser utilizada dentro dos objetivos que se quer com aquela métrica. Tá? Bom, o paradigma GQM, né, que significa, né, Goal Question Metric, ou seja, métricas, né, questões métricas por objetivo, né, significa definir quais métricas vão ser utilizadas, né, e medir o que tem que ser medido. Então, eu tenho que identificar quem são os interessados, qual o objetivo da medição, né, quais as perguntas devem ser respondidas pela medição, né, e depois, com base nessas perguntas, definir as métricas adequadas e como eu vou coletar essas informações, como eu vou medir e como eu vou armazenar. Tá? Por exemplo, né, os interessados, grupo de desenvolvimento, cliente, gerência do projeto, e o objetivo é assegurar que apenas uma quantidade aceitável de defeitos persistam antes da versão beta do software ser liberada. Então, as perguntas seriam quais? Quantos defeitos eu tenho atualmente? Qual o status de cada defeito? Qual a cobertura dos testes? Eles abrangem tudo ou só uma parte do meu sistema? Quantos defeitos são aceitáveis para uma versão beta? Né? Muitas vezes eu tenho que admitir que alguns defeitos vão estar na versão. Né? Quais são as métricas? Número de defeitos encontrados, número de defeitos por status, né, do meu projeto, número de casos de testes planejados e executados, número de requisitos que foram testados, número aceitável de defeitos na fase beta. Né? E aí eu construo uma sistemática para a implementação dessas métricas. Qual é a visão do processo de medição? É um processo que envolve, né, planejar o que deve ser medido, como, né, fazer a medição, analisar os dados, né, tomar a decisão baseada na análise, implementar as decisões e voltar novamente a planejar e decidir. É aquele ciclo que é muito utilizado na administração, né, do PDCA. Né? Planejar, decidir, né, agir, né, e checar, né, e verificar, né, o que aconteceu. Tá? Bom, o plano de medição. Para cada objetivo técnico, o plano tem que ter, né, por que as métricas satisfazem aquele objetivo, que métricas vão ser coletadas, como são definidas, né, como serão analisadas, né, quem vai fazer isso, né, a pessoa responsável pela análise, quem vai ver os resultados, como vai ser feito, quais as ferramentas, né, se eu vou ter um programa automático que vai gerar, né, por exemplo, dados que vão ser analisados, né, quando, né, no processo e com qual frequência a métrica vai ser coletada, né, e aonde eu vou armazenar esses dados. Tá? Então, alguns exemplos de métricas, né, a gente já falou, né, métricas de linhas de código, né, média dimensão do produto, né, ainda extremamente utilizado. A métricas de ponto por função, nós vamos falar mais no final da aula, né, uma métrica também bastante utilizada. Né. A linhas de código e por ponto por função, com a combinação das duas. Né. Esforço humano, né, em termos de número de pessoas mês, né. Pessoa mês por linhas de código, que vai me dar uma produtividade linear, né? Quantas pessoas eu tenho, né, para gerar a quantidade de linhas de código. Né? Defeitos por linha de códigos, né? Isso me dá uma visão da qualidade. Né? Se eu tenho, né, uma quantidade grande de linhas de código e pouco defeito, eu estou com, né, evidentemente, um software de bastante qualidade. Né? Custo por linha de código vai me dar uma dimensão de custo. Pontos-chave, né? Bom, medir é um processo de engenharia. Né? Então, engenharia de software, os principais artefatos a ser medidos são software e processo, como a gente já falou. Né? Tem dois grandes grupos, né, de métricas, que medem o processo de produção e medem o software acabado, né, o produto. Né? Os 4 papéis da medição é entender a variável, né, que está sendo controlada, avaliar ela, controlar e prever. Né? O objetivo da métrica é ter essa previsão, né, para que eu possa saber como vai ser meu produto no final, como vai ser meu processo, né, nas últimas etapas e assim por diante. Tá? O paradigma GQM identifica, né, auxilia na identificação do que medir e como medir. Né? E o plano de medição serve para controlar, né, o processo de medição. Tá? Bom, eu tenho, além disso, né, que a gente já falou, ainda tenho grandes grupos, né, de métricas em cada uma dessas áreas, né, envolvidas, né, no meu desenvolvimento de software. Isso engloba os recursos, e aí entra, né,
recursos humanos, recursos materiais, né? O produto de software, o cliente, o processo de desenvolvimento e a questão da gestão. Então, é uma divisão ainda mais abrangente que aquela que a gente estava trabalhando, né? De processo e produto apenas, né? Então, os recursos, como estão sendo utilizados os meus recursos disponíveis? Né? Eu tenho um conjunto de métricas associadas a isso. Né? Os produtos, como que se mede, como está a qualidade do produto? Né? Um outro conjunto de software, de métricas associadas a isso. Né? Cliente, como está sendo recebido e percebido o trabalho dos produtos pelo cliente, também são uma métrica importante, né? Que é o olhar do cliente. Né? O processo, como estão sendo realizados os trabalhos de desenvolvimento de software. E na gestão, né, como está sendo, né, trabalhado as questões, né, de gerenciamento, né, do processo de software. Tá? Bom, as métricas, né, elas podem ser, né, quantitativas ou qualitativas, né? Também tem uma divisão de métricas primárias e secundárias, né? Existem as métricas, né, que avaliam a produtividade e outras qualidade, e as métricas podem ser também diretas ou indiretas, como nós vamos ver. Né? Então, os tipos de métricas, né? Objetivo, processo, suas atividades, processo, suas atividades. Né? Então, vai envolver processo, projeto e atividades. Né? Existem as medições operacionais, táticas e estratégicas, né? Onde cada uma delas objetiva um nível, né, de visão diferente do meu processo de desenvolvimento. Nas métricas, medições, né, estratégicas, eu já vou ter olhado mais questões de avaliação, melhoria contínua, benchmark. Nas medições táticas, as questões de impacto, tendência, tributo. E nas operacionais, especificamente, né, projeto, processo e atividades, que são as que a gente mais vai utilizar. Tá? Então, o processo de medição envolve a definição do que é as métricas, né? Do que eu vou medir, por que eu vou medir, o objetivo da medição. Envolve o processo de coleta das informações, a tabulação, a separação, a ordenação, né? E a consolidação, né, disso daí. Isso é um ciclo. Né? Aqui vai haver a produção dos ciclos de métrica, aqui a produção das métricas primárias, a produção das métricas secundárias, na avaliação, a verificação e validação das métricas em si, e na consolidação, a validação e verificação das métricas no contexto geral. Tá? Bom, com relação a métricas, né, de recursos, a gente tem 3 grandes métricas associadas a isso, que são as questões e métricas relacionadas ao tempo, pessoas e custo. Né? Com relação ao tempo, né, a gente tem, né, a própria natureza do tempo, né? Eu tenho que definir, né, a questão da unidade medida, né, a distribuição do tempo. Né? Então, eu tenho um total de tempo disponibilizado, qual é o total que foi aplicado, o que foi produtivo desse tempo, né, o que foi improdutivo. Né? No produtivo, eu posso ter uma parte que foi, né, retrabalho, ou seja, conserto de erros, né? Eu posso ter uma parte que foi modificações, ou seja, alterações daquele meu projeto original, e aquilo que foi desenvolvido realmente, né, dentro do planejado. Então, tudo isso são indicativos. Né? Se eu tiver muito retrabalho, é um sinal de que as coisas, né, não estão sendo construídas da melhor forma. Se eu tiver muitas modificações, é sinal de que não foi coletadas informações corretas, né, lá na fase inicial do levantamento de requisitos. Né? Se eu tiver muito tempo improdutivo, é sinal de alguma falha, né? Ou no ambiente operacional, ou na capacitação da equipe, assim por diante. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado. Tá? Então, o tempo produtivo é o quê? O tempo dedicado ao projeto. Progresso, né? Inovações, funcionalidades, modificações, ajustes, retrabalho, correção de erros. Né? Já não é uma parte tão boa. Improdutivo, tempo devido a paradas, a problemas aí, né, técnicos e assim por diante. Né? Parada, tempo perdido com outra atividade, às vezes até fora, né, do controle, né, da equipe de desenvolvimento. Né? Sei lá, caiu a energia, por exemplo. Né? Uma parada, né, de algo, né, que estava fora, né, do escopo de controle da equipe. Tá? Bom, o que seriam então métricas primárias? Né? São a quantidade de tempo para eu fazer determinada coisa. Né? São as bases, os timesheets, né? Que são
aquelas planilhas de controle, né, de atividades, né? E o objetivo não é medir as pessoas, mas o tempo para realizar atividades. Existe sempre um desconforto, né, do pessoal de TI ter que anotar, olha, gastei tanto tempo para fazer isso, gastei tanto tempo para configurar isso, para desenvolver essa rotina, etc. e tal. Né? A pessoa sente que está sendo controlada, mas tem que se passar a ideia que o objetivo é controlar as atividades que estão sendo feitas. Tá? As métricas secundárias, né, elas têm, né, uma relação, né, da duração de tempo das atividades, né, o prazo é o calendário é a duração, né, e aí eu vou ter a data de início, a duração e quando é o término, né, e aí eu tenho que ver o que eu posso antecipar, o que eu posso, né, ter que disponibilizar mais recurso, né, o que vai atrasar e assim por diante. Tá? As métricas, então, secundárias para o tempo, né? Algumas delas são, por exemplo, a taxa de produtividade envolve horas produtivas, horas disponibilizadas, né? Dentro daquilo que a gente já falou, né? Eu tenho algumas horas que não são produtivas devido à parada, né? Devido, né, a situações aí, né, de força maior, né? Isso é uma métrica, né? O esforço, a quantidade total de horas homens para fazer determinada hora de trabalho, é uma métrica também, né, importante a ser vista. E a produtividade é a quantidade de trabalho pelo esforço realizado. Tá? Quantidade de horas, né, total para fazer uma tarefa, quantidade de trabalho, né, produtivas ou totais. Né? E isso aqui, né, a produtividade vai ser uma métrica do produto. Tá? Outras métricas para o tempo, né, distribuição do percentual de tempo, né, a taxa de ociosidade, né, quanto tempo fiquei parado do tempo disponibilizado, taxa de ocupação operacional, taxa de espera, taxa de eficiência produtiva. Então, isso tudo envolve o tempo, né, que foi produtivo ou improdutivo pelo total de tempo disponibilizado. Tá? Se eu tiver esses indicadores baixos, é sinal de que algo externo, por exemplo, né, está ocorrendo com muita frequência, né, impactando o desenvolvimento do meu projeto. Algumas outras métricas secundárias, né, o rendimento produtivo, por exemplo, né, eficiência produtiva, quantidade de projetos, taxa de tempo de retrabalho, é uma outra métrica para ver se eu estou tendo que perder muito tempo para consertar, né, erros, né, que ocorreram e assim por diante. Tá? Métricas relacionadas a custo, né? Quanto que se implica em custo, né? O custo pode ser direto, né, para realizar uma atividade, ou indireto, né, que envolve, né, outros desembolsos, né? O custo mais que é importante é aquele custo da mão de obra direta, né? Que vai resultar, né, da quantidade de pessoas, do custo que eu tenho para cada pessoa que está envolvida no meu projeto. Tá? Então, né, o comportamento do custo da mão de obra, né, eu tenho que olhar o que aconteceu. Né? Se houve uma parada, eu tenho um custo improdutivo, né? Um custo que não gerou nada. Né? Se houve, né, um tempo improdutivo por algum outro motivo, né, que não gerou, né, não havia, né, a equipe não tinha conhecimento para resolver o problema, ou, né, houve um entendimento errado, etc. E tal, tudo é parte de custo improdutivo. Eu tenho o custo do retrabalho, que a gente já falou, que é consertar erros, que é um custo que não é tão bom, né? Custo de modificações, que se for muito alto também não é um bom indicativo, né? O custo de progresso e melhoria. Né? E aí eu tenho, né, essa parte, né, onde a parada eu não tenho controle, o improdutivo, né, semi-variável, né, ou seja, eu posso, né, fazer medidas para diminuir esse custo, né? E a parte, né, de progresso, modificação e retrabalho é variável e vai depender também dos esforços, né, de gestão no processo de desenvolvimento. Tá? As métricas para o custo, né? Quais são custos indiretos envolvidos, né? A estrutura de TI, ou seja, quanto que eu gastei com recursos computacionais, equipamentos, treinamento, assessoria, estrutura da empresa, atendimento de projetos, seguros eventualmente, né? Qualidade e falta de qualidade, falhas internas e externas, tudo isso está envolvido em métricas de custo. Essas métricas de custo, então, né, eu posso também separar novamente, né, e olhando aí eu vou ter, né, aquelas que envolvem a tecnologia, a oportunidade, a entrega antecipada, o gerenciamento, o desgaste organizacional e outros custos. Né? E aí eu tenho aquilo que é controlável e aquilo que é incontrolável.
né? E aí eu vou ter que checar, focar, né, naquilo que é controlável, evidentemente. Aqueles incontroláveis, né, não depende da minha ação, eu não tenho como fazer. Né? Então, as métricas para o curso, eu tenho, né, os custos diretos, né, ou seja, a valorização do timesheet, ou seja, quantas horas, né, cada recurso gastou para determinada tarefa. Estipular o período de tabulação, né, fase do projeto, né? E eu tenho os custos indiretos, né, que são custos, por exemplo, de energia elétrica gasta, da secretária, né, que atende o projeto, ela atende outros também, mas ela atende o projeto, telefone, custo de impressora, de insumos, né, papel e assim por diante. Tá? Bom, as métricas por custo também posso separar em métricas primárias e secundárias. Né? As métricas primárias, né, envolvem, por exemplo, o custo total que o projeto teve, o custo por fase, o custo em cada fase, né, de modificação, retrabalho, raciocinado, assim por diante. E as métricas secundárias e custo envolvem o custo por unidade do projeto, ou por linha de código, ou por módulo, ou por função, né? E outros custos nesse sentido. Tá? As métricas para custo, né, eu posso usar o valor do trabalho feito, que é chamado VTF, né? Isso é igual ao custo planejado originalmente vezes a percentual do trabalho feito. Então, se o custo planejado era um valor X e eu fiz 100% do trabalho, então o valor do trabalho feito é igual ao custo planejado. Ótimo. Né? Agora, se eu só conseguir fazer X% do trabalho feito, então o planejamento não foi bem feito, eu estou gastando a mais. Né? Gastar a mais do que o planejado, evidentemente que é sempre ruim. Gastar menos até é uma coisa boa, mas gastar mais é sempre ruim. Né? Existe, né, quase que um mito, né, dizendo que é relacionado assim dos 90%, né, que os primeiros 90% do trabalho consomem 90% do disponível e os outros 10%, outros 90%. Ou seja, né, eu nunca consigo, né, fechar, né, no previsto inicialmente. Né. E a comparação do trabalho feito, né, vai envolver eu olhar o custo realizado, né, quanto que eu realmente fiz, e o custo planejado, ou seja, quanto que eu havia planejado inicialmente. Tá? Então, a proporção do custo realizado é quanto foi realizado em cima do planejado. Né? Se for maior que 1, o orçamento está sendo ultrapassado, ou seja, eu não estou atingindo as metas. Se for menor do que 1, ele está sob controle. Então, a proporção do custo do trabalho realizado analisa a tendência e controle, né, ou perda, né, de controle, né, que é a análise, né, do realizado pelo trabalho realizado. Bom, outras métricas para o custo, né, envolvem o custo planejado, custo real, percentual do trabalho feito, né, o valor do trabalho feito, e aí eu tenho alguns exemplos, né, para poder ver, né, se eu tenho um custo planejado, né, em 4 meses, né, a R$10 por mês, né, ou seja, eu tenho um custo de R$40 no total, né, e o custo real foi de 45, indica que eu extrapolei, evidentemente, né, o meu custo aí, né. Se o percentual do trabalho feito, né, foi de 3 atividades, era para fazer 4, né, eu só fiz 75%, né. Então, o valor do trabalho feito vai ser R$30, ou seja, meu custo planejado é 40, né, eu não fiz tudo, né, e eu só fiz o que vale R$30. Né. Então, isso são indicadores para eu poder tomar decisões depois a partir disso. Tá. As métricas para custo, né, eu posso ter um acompanhamento, né, em termos de gráfico, né, para eu olhar o custo realizado, o custo planejado e o valor do trabalho feito, né, e aí eu posso, a partir do gráfico, identificar se tem, né, um excesso de dinheiro para aquele período, né, se o custo real, né, só deveria ter sido gasto, né, num determinado período de tempo antes, né, da data de levantamento dos dados, né, e assim por diante. Com relação a pessoas, né, o objetivo é olhar, né, como que está o rendimento, a produtividade das pessoas. Né? A tendência é acabar rotulando pessoas problemas, mas o objetivo é ver
como que está esse andamento, para poder verificar se eu tenho, né, pessoas suficientes, se algumas pessoas estão com a produtividade abaixo do esperado, aí é uma falta de treinamento, uma falta de qualificação, enfim. Tudo isso faz parte desse processo de gestão, né? Quais são as métricas relacionadas a isso, né? Eu tenho, né, evidentemente, diversidade de conhecimentos, né, técnicos das pessoas, né, isso é comum, né? A profundidade dos conhecimentos, a questão dos problemas entregues resolvidos, né? Quantos problemas entregues, quantos foram resolvidos, qual foi o tempo de resolução, né? E a ocupação efetiva das pessoas. As métricas secundárias, né, seriam a capacidade de resolver um determinado problema, né? O índice de assertividade, ou seja, que aquele problema foi resolvido, né? Capacidade, né, de receber, né, conhecimentos, transmitir soluções, né? O quanto que a pessoa está presente, está disponível, né? São outros índices importantes. Tá? Então, aqui, com relação à produtividade de longo prazo, né, a gente poderia até ter um esquema, né, onde, se ela está boa, ou normal ou ruim, eu tenho algumas ações a serem feitas, né, no curto e no médio prazo, ou seja, né, contratar mais pessoas, aumentar o número de horas, treinar mais a equipe, ou até, né, uma situação crítica, né, desligar aquela pessoa, demitir aquela pessoa, né, por conta, né, da baixa produtividade. Tá? Daí a importância, né, de fazer esse acompanhamento. Uma equipe grande, evidentemente, eu vou ter, né, rendimentos, né, dedicação, né, assertividade diferente entre as pessoas, né, e o gestor vai ter que tomar essas medidas, né, que é o papel do gestor. Tá? Com relação aos produtos de software, né, aqui é uma parte, então, extremamente importante, né, são as métricas que vão medir o produto que está sendo feito. Né? E a gente tem, né, novamente, né, aquela questão, né, do tamanho do software, né, qual a estimativa, né, que ele tem do produto desenvolvido, né, a quantidade de defeitos, né, é um outro ponto importante, né, depois que eu tenho o software pronto, quantos defeitos ocorreram, né, num determinado período, né, de utilização, né, a idade do software, quantidade de manutenção, correção que foi feita, os usuários que vão ter, versões ativas, né, tamanho, né, do meu produto, tudo isso são medidas que vão poder me dar uma avaliação, né, do produto que eu estou desenvolvendo, né, que está sendo desenvolvido. Tá? Outras métricas primárias não funcionais, métricas relativas à qualidade, né, métricas relativas à utilidade, né? Isso envolve, né, a confiabilidade do meu produto, meu sistema, meu aplicativo, né? A robustez, né? Ou seja, a tolerância à falha, né? A completeza, né? A usabilidade do produto. Hoje é um ponto muito importante, né, em aplicações web, né? O quanto que aquilo ali é friendly, né? É amigável, né? Facilidade de uso, né? Que tem, né, o meu sistema, né? Quanto que a interface é uma interface, né, simples de utilizar, né, e assim por diante. Né? As métricas secundárias para o produto envolvem, então, qualidade, estimativa, comportamento de efeitos, né, e novas funcionalidades possíveis. Né? Então, medir a quantidade de funcionalidades incluídas no software, né, envolve o tamanho do produto. E aí a gente volta a cair, né, nessas métricas de tamanho, linhas de código, análise de ponto de função, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhe, o modelo COCOMO, né, algumas coisas e metodologias ágeis também são bastante utilizadas hoje, né, e os pontos de caso de uso são os métodos mais utilizados, vamos falar cada um deles. Tá? As métricas para o produto, então, linhas de código, é uma métrica, basta contar as linhas de código, é uma métrica criada desde a década de 70, né? Ela apresenta essa correlação com o tempo de desenvolvimento, né? Claro que isso depende muito da linguagem de programação, né? Do conhecimento da equipe com a linguagem de programação, né? Mas é uma métrica fácil de se obter. Tá? A análise de ponto de função foi criada em 1979 pelo Alan Albrecht, da IBM, né? E a análise de ponto por função, ela visa relacionar mais aspectos, né, além da linha de código, como, né, as interfaces, os arquivos, né, internos e externos, né,
o grau, né, de complexidade de cada interface. Isso dá uma aproximação melhor da complexidade do meu sistema, né? Isso permite eu ter uma estimativa, né, do custo de desenvolvimento do meu projeto, do tempo, da quantidade de recursos e assim por diante. O importante é que a análise de ponto de função é independente do ambiente operacional, ou seja, não interessa a linguagem de programação que eu estou utilizando, não interessa, né, a plataforma de desenvolvimento que eu estou utilizando, o sistema operacional que eu estou utilizando, o banco de dados que eu estou utilizando, nada disso interessa. Ela é exclusiva em termos, né, de elementos que vão estar presentes em qualquer ambiente operacional. Tá? Então, a análise pronta por função, ela vai levar em conta, né, basicamente, o número de entradas que o usuário vai ter no sistema, o número de saídas que ele vai ter em termos, né, de saídas na tela, impressa, relatórios, etc. E tal. O número de consultas disponíveis que o usuário tem, tá? O número de arquivos que eu tenho no banco de dados, né, do meu sistema, e o número de interfaces externas, né, que envolve, né, dados ou fontes, né, de dados externos que o meu sistema possa ter. Tá? Aí, a análise de ponto por função, ela vai, baseado nesses indicadores, eu vou identificar quantos são, quantas entradas de usuários eu tenho, quantas saídas, e são todas, né? Uma tela de cadastro de usuário com 10 informações, vai contar 10 vezes aqui. Mas eu tenho uma tela de cadastro de produto com mais 50, vai contar 50 vezes aqui. Então 10 vezes 50, 60. Então aqui vai dar um número alto dependendo do meu sistema. Né? Saídas também, todas as saídas em telas, impressas, relatórios, né? Número de consultas disponíveis que o usuário faz, vão entrar aqui. Número de arquivos, todos do meu banco de dados, vão entrar aqui. Número de interfaces externas, né, que são outras fontes externas, todas vão entrar aqui. Isso tudo eu vou multiplicar por esse fator, né? Um fator simples de simples, média e alta complexidade. A gente vai ver para cada um deles como é que a gente vai identificar, se eu vou multiplicar por 3, 4 ou 6, ou 4, 7, 7, ou 3, 4, 6, vai depender se essa entrada, se esse item aqui tem simples, média ou alta complexidade. Como é que eu vou ver o que é esse fator de alta, média e complexidade? Esse ajuste, né, vai ser feito, né, dependendo de se é alta, média, simples, média ou alta complexidade, baseado em algumas características, que são quais? Essas aqui. O sistema requer backup, recuperação confiável, são exigidas comunicações de dados, desempenho é crítico, há funções de processamento distribuído. Então, para cada pergunta dessa, eu vou ter que pontuar. Claro que isso vai ter uma certa subjetividade, né? Mas eu vou ter que pontuar entre 0 e 5. E aí, esse resultado final vai me dizer se aquele item tem simples, média ou alta complexidade. E aí eu vou fazer um ajuste. Isso serve para que eu possa, evidentemente, diferenciar sistemas complexos, né? Que tem que rodar em tempo real, tem muita concorrência, né? Acesso a banco de dados distribuídos. Isso vai impactar esse meu fator de complexidade e vai fazer com que eu tenha, né, uma ponderação maior no final da análise de ponto por função. Tá? Quais a vantagem, então? Né? A gente já tinha falado, ela independe da linguagem de programação, né? Esses itens estão presentes em qualquer sistema, independente da linguagem de programação. Né? Baseia-se em dados que têm chance de serem conhecidos logo no início, ou seja, logo no início eu tenho condição de saber quantas informações eu vou ter, né, de input, quantos arquivos eu vou ter. Né? Então, são informações que normalmente eu vou saber no início do projeto. Né? Às vezes vantagem baseado em dados subjetivos, ou seja, na hora que eu for classificar aquele conceito de 0 a 5, envolve um pouco de subjetividade, não tem como, né? Então, duas pessoas provavelmente vão fazer análises diferentes, né, desses pontos, né? Às vezes, né, os dados domínio da informação são difíceis de ser obtidos, né? E isso vai impactar um pouco, né, negativamente, né, a análise de ponto por função. Mas já é um primeiro passo e tem sido muito utilizado. O modelo COCOMO, que é o Consultative Cost Model, né, como o nome já diz, né, ele está mais baseado em termos de custo, né, e é um modelo, né,
de construção do curso, para estimar, né, esforço, prazo e tamanho da equipe, né? Ele tem 3 métodos de cálculo, né, que é chamado de orgânico, intermediário e detalhado, né? Vai desde o simples até o mais detalhado. Tá? Foi criado, né, para dar uma visão um pouco mais detalhada em termos daqueles custos. O outro método de custo, né, de métrica, é o das metodologias ágeis, né? Está muito ligado, né, a Extreme Progression, que é o XP, né, ou Scrum também, né? E está baseado no tamanho das histórias, que é uma das formas, né, que a gente vai ver em metodologias ágeis, né, de eu construir, né, a documentação do meu sistema, né? E ele como é baseado na metodologia ágeis, ele é melhorado continuamente, como é mesmo a metodologia ágeis. Isso é um ponto positivo, evidentemente. E eu tenho também as métricas de caso de uso, né, que foi criado em 1993, que estima, né, o esforço de desenvolvimento e tamanho da equipe pela quantidade e complexidade dos casos de uso, número de atores envolvidos e número de casos de usos que eu tenho. Né? Essa é uma métrica também bastante utilizada. Tá? Eu tenho aqui um monte de outras métricas, né, que são só algumas para vocês terem uma ideia. Né? O método Delphi, o método Soft Cost, o método Bankmetrics, né? E assim por diante. Né? E várias outras métricas. Né? O que não falta são métricas distintas, cada vez aparece uma nova. Tá? Qual é o resumo da história, então? Né? As atividades de medição têm que ter um objetivo. Por que eu vou medir? Para prever, para planejar o custo, né? A quantidade de pessoas, o orçamento, assim por diante. O plano de métrica tem que detalhar, né, um programa de edição, como que eu vou medir, se cada programador, né, analista, vai adicionar, né, relatar no seu timesheet, né, a quantidade de horas que ele está fazendo em cada função, cada rotina, né, como que eu vou armazenar essas informações e como que eu vou analisar ela. Né? Quais as principais barreiras? Né? Normalmente, né, eu tenho, né, uma falta de compreendimento da autogerência, né? Medir acaba envolvendo custo, eu tenho que despender tempo, né, para fazer essa medição. Né? Evidentemente, quanto menor o custo, mais aceitável. Né? Os benefícios vêm a longo prazo, né? Às vezes as métricas não são tão bem utilizadas, né? Precisa haver uma mudança cultural nesse sentido. Né? Dificuldade de estabelecer medições apropriadas, né, em determinados casos. Né? A interpretação pode ser incorreta em outros casos. Né? Tem que haver o comprometimento de todos os envolvidos e impactados, né? E estabelecer um programa de medição fácil de ser utilizado. Né? E a gente pode contornar de alguma forma, né? Focar em estágios iniciais de melhoria dos processos, fazer a medição o tempo todo, né? Começar, né, com situações pequenas, né? Selecionar um conjunto coerente, definir cada detalhe da métrica, né? E descartar o que não é útil para ser medido, evidentemente. Né? Fornecendo informações corretas para as pessoas e agregar valor sempre. Né? Incentivar a equipe a fazer uso de métricas, né? Envolver os impactados, né? Estabelecer quais são as expectativas para a métrica, né? O que a métrica vai nos trazer, né, de resultado, né? E fazer uma parte, né, de conscientização e treinamento para a métrica para ganhar a confiança de todos. Né? Abordar uma abordagem evolucionária, ou seja, ir aos poucos, né? Compreender que a adoção da métrica vai levar um certo tempo. Aqui estão algumas referências relativas a métricas, tá? E os exercícios, né? Explicar para que serve uma métrica de software, né? Os 4 papéis da métricas, quais são os principais passos, né, de um processo de medição, a gente falou, né? Citar algumas das principais métricas para o produto de software e explicar sucintamente aquele método de análise de ponto por função. Tá? Então, a gente ficou por aqui hoje. Tá? Até a próxima aula.